Fala pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas, sou um dos sócios aqui, também da operação junto com o Rafael. E dentro da operação, eu ficava responsável pela parte do tráfego pago, né? Então, aqui na aula que eu vou dar para vocês agora, eu vou passar tudo aqui, tudo aquilo que eu fazia, as estratégias, tudo que eu vou fazer. Mas antes de começar a entrar tecnicamente, né, nas estratégias, eu preciso passar para vocês os conceitos básicos, os princípios que estão por trás do tráfego pago, porque muita gente acha que tráfego é difícil ou que, na verdade, o tráfego é fácil. Na verdade, eu preciso mostrar para vocês o que realmente é o tráfego, como que ele funciona, qual que é a lógica por trás, para vocês entenderem na hora de fazer a estratégia mais avançada, vocês não ficarem tão perdidos assim na hora de tomar a decisão. Fechou? Então, eu vou dividir em tópicos aqui, né, essas aulas. Então, cada aula aqui vai ter um título. Então, a gente vai começar aqui pelos princípios. Princípio de tráfego, né? Então, todo mundo acha que, por exemplo, tráfego, ele serve para vender. É tipo assim, então eu vou fazer, vou subir um anúncio ali, vou fazer todo o tráfego, ele vai vender. Mas você precisa primeiro entender o conceito do que a gente está fazendo tráfego, principalmente na Meta. Eu vou ensinar vocês fazendo a Meta, que seria o Facebook e Instagram. Vocês precisam entender o seguinte: o tráfego, ele não foi feito para vender. É interessante, né? Esse conceito, mas o tráfego ele foi feito para interromper a pessoa. Então, quando você tá na rede social, você não tá ali para você consumir anúncio, você tá ali para consumir conteúdo, certo? Então, quando você coloca um anúncio dentro ali da plataforma, na verdade, você tá fazendo uma interrupção do prazer da pessoa. Então, na verdade, você tá tráfego pago, tecnicamente, ele é uma forma de encher o saco da pessoa. Porque ninguém gosta de anúncios, mas a gente é bombardeado por anúncios o tempo todo. Então, o tráfego, na verdade, ele é uma forma eficaz de chamar a atenção de uma pessoa no momento de prazer dela e fazer ela tomar uma decisão de compra. Então, se você for ver, é algo meio que mágico até. Como que você tá ali consumindo Reels, vendo coisas aleatórias na internet, mas você vê um anúncio, você clica nesse anúncio, e aí a partir desse clique você compra. Então, isso não é muito doido. Então, você precisa entender que o princípio por trás do tráfego pago é você ser bom em dominar a arte de interrupção, chamar atenção e convencimento. Então, a arte de convencer é toda a parte ali do funil que o Rafael explicou, né? Então, toda a estratégia de oferta, como que você vai levar a pessoa a tomar decisão. Só que o tráfego, ele é 80-20, por quê? Vamos supor que a gente tem aqui um funil, né? Então, funil, até sair a venda do funil de quiz, a gente tem várias etapas, certo? Só que aqui, o primeiro é o anúncio. Por quê? Primeira etapa do funil, que é onde a pessoa vai decidir clicar ou não. E depois o anúncio é a primeira página do quiz, quando a pessoa vai começar. E aí depois ela vai fazer todo o quiz. Aí depois é o pitch. Do pitch é o checkout e do checkout é a venda. Só que você entendeu que o primeiro bloco, ele é o anúncio. Se você tá errando aqui, é como se o seu funil, em vez de ser uma boca larga assim, ele fosse pequenininho, assim, ó. Entendeu? E aí ele vai até lá embaixo pra sair a venda. Então, qual que é a função do anúncio, do tráfego pago? É você alargar o funil para ele. Você deixar essa boca o mais largo possível, deixar com que mais pessoas entrem dentro do seu funil de vendas, que é o quiz. Então, quando você for começar a vender, você tem que tratar o tráfego, o anúncio em si também, como se fosse algo mais precioso de todo ponto. Então, o anúncio, meu irmão vai dar aula para vocês sobre como montar um bom anúncio. Só que para você jogar esse anúncio para a pessoa certa, aí que vem o tráfego, fechou? E é isso aí que eu vou ensinar para vocês. Deixa eu limpar aqui. Então, quando você faz aqui, né, o tráfego, ele faz uma interrupção. Então, como que você vai fazer para otimizar essa interrupção? Então, o princípio é o quê? Ter bom criativo, interromper. Então, esse é o princípio. Você está anunciando dentro da plataforma, só que você está interrompendo a pessoa do consumo de prazer dela através de um anúncio. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Então, quando você está interrompendo o prazer dessa pessoa, qual que são o conceito ali para que isso não seja ruim para ela? Você precisa que essa interrupção seja de uma maneira que seja a melhor possível. Então, como assim? Vamos supor que você tá assistindo ali um conteúdo de entretenimento, vendo corte de podcast, vendo carro e tal. Aí chega um anúncio aleatório de uma foto de banner. Ah, aleatório. Isso aí é uma interrupção ruim. Só que se você fizer uma interrupção boa, que seria uma interrupção boa? Você disfarçar o seu anúncio como se fosse um conteúdo. Como se a pessoa estivesse rolando ali o Reels ou passando pelo feed e ela nem perceber que passou um anúncio ou que ela tá assistindo um anúncio. Ela tem que entender que aquilo ali é só mais um conteúdo. Então, uma curiosidade, um conteúdo, algo do tipo. Então, um bom criativo
E ele não pode parecer. O criativo, na verdade, é um anúncio. Então, você tá montando ali um anúncio. Então, um bom anúncio, ele não pode parecer um anúncio. Então, o que que ele vai parecer? Um conteúdo que o seu público consome na internet. Então, por exemplo, se você tá vendendo um emagrecimento ali, né, que é o que a gente mais tem experiência. Emagrecimento, as pessoas consomem receitas, treinos, dietas. Então, quando você for criar o seu quiz, você tem que entender quem é o meu público. E a partir desse público, o que que ele consome? O que que eles são viciados, assim, né? Quando ele tá ali no Reels rolando o tempo todo, qual conteúdo tá aparecendo pra ele? E é isso que você tem que focar, porque o seu conteúdo, ele precisa bater e atrair a pessoa e fazer ela entrar dentro do seu anúncio, entendeu? Porque a partir disso, ela não vai ver que é um anúncio. E isso é um anúncio bom. Então, você tá ali alargando seu funil, porque as pessoas estão assistindo o seu anúncio, certo? Só que não adianta nada eu ter um bom anúncio, um bom conteúdo e eu tô oferecendo pra pessoa errada. Então você tem que fazer um conteúdo. Então, tipo, qual que é o maior erro disso? É você colocar algo nos primeiros segundos do seu anúncio, que acho que meu irmão deve ter ensinado ali, por exemplo, o hook. Você colocar algo aleatório, só pra chamar a atenção da pessoa. Isso aí é horrível. Por quê? Porque se você chamar a atenção da pessoa errada, seu anúncio, ele vai ter uns bons, vai mascarar muita coisa, vai parecer que tá bom, mas tá atraindo a pessoa errada, entendeu? Então, o anúncio ele tem que ter um hook bom, uma atração boa pro cliente certo. Então, por isso você tem que sempre otimizar e atrair da maneira que o seu cliente ideal, ele seja atraído e consumido por esse conteúdo. Entendeu? Então não adianta você fazer ali o anúncio por fazer. Você tem que fazer da maneira que o seu cliente que vai comprar, ele vai consumir aquilo e entrar dentro do seu funil, que é o seu custo. Tá dando para entender mais ou menos? Então vamos desenhar aqui. Vou colocar uma. Então vamos colocar aqui. Então a gente tá dentro da meta, certo? Aí dentro da meta tem pessoas assistindo conteúdo. Aqui assistindo conteúdo no celularzinho dela. Aí ela tá assistindo o Reels dela, o conteúdo, e vê um anúncio. Esse anúncio, ele tem que ter esses conceitos aqui. Ser um bom criativo e interromper a pessoa no momento certo. Então, se ela tá aqui, ela tem que ver esse anúncio. E esse anúncio ele tem que ser um conteúdo e pra pessoa certa, certo? E aí, qual que é a função do tráfego? O tráfego é justamente amplificar o anúncio. É você jogar com dinheiro para essas pessoas. E hoje a Meta, ela facilitou muito a vida. Muito, muito, muito. Por quê? Hoje tá tudo basicamente automático. Então, você faz o anúncio ali e ele já meio que identifica qual público usar e faz tudo. Porque antes era bem complicado, você tinha que personalizar, escolher o público certo, todo um monte de coisa. Hoje, basicamente, você sobe o anúncio, ele liga e coloca dinheiro. Porque com a inteligência artificial, ele consegue identificar o público certo, quem que compra, o momento da compra, tudo certinho. Então, praticamente 80% do trabalho já está sendo feito automaticamente. Então, qual que é o nosso trabalho como gestor, como o cara que vai fazer o tráfego? É ver métricas, saber analisar os criativos, certo? E saber o momento certo, identificar padrão. Então, tipo, hoje não tá sendo um bom dia, porque o tráfego ele varia de cada dia da semana. Saber qual dia certo de escalar, qual o dia certo de não escalar. Então, esses são basicamente a nossa tarefa. A gente é um gestor de recursos. Então, a gente é o gestor de recursos. O que que é gestor de recursos? A gente controla o dinheiro que vai jogar para a meta. Certo? Então, a gente é como se fosse investidor. Então, vamos fazer o seguinte: os anúncios é como se fossem as nossas empresas. E a gente, como gestor de tráfego, está gerindo o tráfego aqui. A gente é investidor. Então a gente vai colocar o dinheiro naquilo que vai trazer maior retorno pra gente, entendeu? Então, você é um gestor de recursos. Você vai administrar o dinheiro ali da melhor forma para que esse anúncio traga o máximo de retorno possível pro seu gol. E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, vamos capitular, né? Não sei se tá ficando claro, mas o princípio é basicamente isso. Tráfego nada mais é do que anúncios que interrompem o prazer da pessoa e dentro dessa interrupção você tem que fazer convencimento da pessoa a comprar. Então, como que é a melhor forma de fazer isso? É ter bons criativos e interromper a pessoa no momento certo. É isso. Tá, agora a gente entendeu o conceito basicão de tudo. Agora, qual que é o conceito de você? Você que tá gerindo o tráfego. Você que tá fazendo tráfego. Você gestor. Você é um gestor de recursos, ou seja, você controla o dinheiro. Então você controla o dinheiro e onde ele vai ser investido. E aí, para isso, você precisa saber como tomar essa decisão. E isso vem a partir de métricas.
métricas, certo? Que é o que a gente vai falar aqui, de métricas importantes. Então, você como investidor, até na vida real, o investidor, ele olha métricas. Então, tipo, custo do produto, o quanto que o mercado cresceu nos últimos anos, margem de lucro. Você vai fazer a mesma coisa. Você tem que ter a mente de um investidor, algo que vai olhar e ver se aquilo ali compensa ou não investir o recurso ou não. E isso tudo é a partir de métricas, que vão estar tudo ali dentro do gerenciador de anúncios, entendeu? Então, quando a gente começa a fazer essa questão, todo esse rolê de tráfego pago, você precisa entender esses princípios básicos. Então, quando a gente vai começar aqui, você precisa entender esse ponto. E aí agora, eu vou fazer uma aula aqui no próximo bloco. Quem já faz tráfego e tal, essas coisas, pode até pular. Mas assiste um pouco, vê se você vai, tipo, colocando 2x ali, ver. Mas eu vou ensinar, por exemplo, o que que é a meta, o que que é o gerenciador de anúncio, o que que é o ABM, né? Business Manager, como que você faz, como que você cria e como que você vai fazer para começar a gerir o tráfego, que é um pouco, para quem nunca fez, é um pouco complicado. Eu até recomendo você pesquisar no YouTube, gente ensinando o passo a passo de como criar conta, como fazer, porque se eu for fazer isso é como se fosse um curso inteiro de tráfego. E eu acho que o foco aqui é ensinar coisas mais avançadas, é aquilo que vai fazer de fato mudar o ponteiro. Então, se você é muito, muito básico, iniciante, eu recomendo você assistir no YouTube, tipo, o passo a passo. Eu vou dar aqui pra vocês esse passo a passo, mas se você precisar aprofundar, pesquisa no YouTube, que eu acho que é a melhor fonte é pra você aprender, principalmente ele com o Pedro Sobral. Pra mim, ele é o melhor pra quem é iniciante. Pra quem é mais avançado, eu vou passar aqui depois as visões de quem consome o conteúdo, e quem você tem que se basear no mercado, principalmente para escalar tráfego direto, né? Que é o que a gente tá fazendo. Então é isso. Então bora para as próximas aulas.